Senhor presidente, na verdade, eu quero fazer um questionamento aqui a Vossa Excelência. Pois não. Nós tínhamos um destaque, o destaque 9, que é um destaque muito caro para o nosso partido, Foi para a retirado oposição. pelo líder, o deputado Não, não Sóstenes. foi. Ele me disse aqui que não retirou. A Inclusive, Secretaria-Geral da Mesa não retiraria um destaque Senhor sem a presidente, autorização do líder. Não. O que foi me dito é que disseram para ele... Queria que Vossa Excelência havia... ligasse para o seu líder, viesse até a mesa aqui, porque nessa mesa aqui tem pessoas de bem. Vou ligar. Que jamais tirariam Porque, um destaque se não fosse autorizado pelo líder. Inclusive, ele já disse que se a situação não for revertida, nós vamos orientar contrário à PEC. Não tem nenhum Porque problema. nós temos eu não funciono sob ameaça. Quero só dizer a Vossa Excelência que eu não trabalho Nós assim. só queremos aqui o nosso Vossa Excelência direito orienta como quiser. Como é que orienta a minoria e o PL? A minoria e o PL orienta Então, não. Vossa Excelência não coloca as coisas assim para essa presidência. Ninguém Não está fazendo admito isso. isso. Senhor presidente. Se fizer isso, eu faço Senhor isso. presidente. Comigo não funciona. O Senhor PL é presidente. contra a PEC. Não O PL é estamos contra a aqui. PEC. Nós estamos... O PL é contra a PL PEC. está contra o Brasil e as prefeituras PL é contra a do PEC. governo do Queremos Brasil. O PL é contra a O PEC. Carlos Jordi é acostumado a fazer isso, presidente. Não é assim que funciona. Não quer respeitar a sequência das orientações. Estamos aqui A ordem querendo... está mantida. Contra o Nós Brasil, temos um amigo dos destaque americanos. importante e isso é cercear o direito da oposição. Isso é para orientar, Bota não. PL, minoria, oposição, orienta, não. Pronto, PL orienta não. O deputado Sóstenes reapresentou o destaque, ainda está no prazo regimental? Não tem mais prazo? Então não vai apresentar o destaque. PL vota contra. O deputado Carlos Jordi, no tempo de fala dele, ele criticou a condução dos trabalhos ali na Câmara. Certo. E o material que a gente viu indica que não foi só um questionamento simples. O tom foi considerado agressivo, sabe? Ele chegou a insinuar que talvez tivesse alguma parcialidade ali na mesa, em quem estava presidindo a sessão. Ah, entendi. Uma acusação séria no ambiente parlamentar. Sim, e vale lembrar um pouco do perfil do Jordi, né? Ele é conhecido por essa postura mais combativa, um alinhamento bem claro com o bolsonarismo. Sim, ele marca bem essa posição. É frequente vê-lo em debates mais, digamos, acalorados, então essa intervenção parece que se encaixa um pouco nesse padrão dele, né? Talvez para marcar posição mesmo para a base dele, para os colegas. Para sinalizar essa linha mais dura, né, de contestação. Exato. De questionar o status quo ou o que ele vê como o sistema. E questionar a condução dos trabalhos, a gente sabe, muitas vezes é uma tática, né? Para obstruir, ganhar tempo, ou só para criar um fato político mesmo. Com certeza. E essa abordagem do Giortese, essa contestação mais incisiva, acabou encontrando uma barreira, né? Na figura do deputado Hugo Mota. Isso, que estava ali numa posição de comando na sessão, pelo que consta. Exato. E a resposta dele foi, como você já disse, muito marcante. Curta, firme, não funciona sob ameaça. O interessante aí não é só a frase, né? É o peso dela naquele momento. Cortou o clima, né? Totalmente. Impôs um limite ali de forma clara e o efeito foi imediato, né? A sessão foi interrompida, o clima no plenário ficou, nossa, visivelmente tenso. Imagino. E as reações se dividiram na hora. Alguns deputados apoiando a firmeza do Mota, outros talvez concordando mais com a reclamação do Jordi, dependendo ali das alianças, né? Claro, sempre tem isso. E essa reação do Mota, essa postura de não recuar, mas também sem escalar para o mesmo nível de agressividade verbal, acabou, eu acho, reforçando uma imagem que ele cultiva. Que imagem seria essa? A de uma liderança mais pragmática, sabe? Ligada ao fazer político, à negociação, mas que também sabe se impor quando precisa. Entendi. Ele transita ali no chamado centrão, né? Que é um espaço complexo. Exatamente. E essa firmeza pode ser vista como um sinal de independência, de capacidade de gerenciar essas crises no plenário. Faz sentido. E essa imagem que o Mota projetou de pragmatismo com firmeza parece que teve um efeito notável, né? Principalmente porque o episódio saiu do plenário. Ah, sim. Isso hoje em dia é quase instantâneo. Pois é, como é comum hoje, né? As imagens, os vídeos curtos, a frase de efeito, tudo isso rodou muito rápido nas redes sociais, em grupos de WhatsApp. Chegou num público bem maior. E aí que a coisa fica interessante, né? Na disputa de narrativas. Exatamente. É nesse terreno da viralização que as narrativas são construídas, disputadas. É fascinante analisar as diferentes leituras do mesmo evento. Para uma parte do público, principalmente os alinhados ao Jordi ou aquela linha política, a ação dele foi vista como
como coragem, sabe? Alguém que fala verdades, que não se curva. A narrativa do contestador, do outsider. Isso, que desafia a condução porque não concorda. Essa é uma leitura. Por outro lado, teve uma leitura bem diferente, né? Que surgiu em outros grupos. Críticos dessa polarização mais estridente, observadores mais distanciados, até outros parlamentares. Qual foi essa outra leitura? Para esses, o episódio foi visto mais como uma performance, um espetáculo político. Ah, entendi. Como se fosse calculado. Exato. A ideia é que a intervenção do George, e talvez até a dinâmica toda do confronto, teria sido mais pensada para gerar repercussão, para engajar a base dele, do que para resolver a questão ali da sessão mesmo. Isso. Seria menos sobre o mérito e mais sobre criar um momento de destaque e de visibilidade na mídia. É a política como palco mesmo, né? Onde a encenação às vezes parece mais importante. A política como palco é uma boa definição. E até a resposta do Mota, embora firme, também pode ser lida assim, né? Uma demonstração de autoridade calculada para um público específico, incluindo os colegas no Congresso. É verdade, tem essa camada também. E nessa briga de interpretações, a percepção que parece ter ganhado mais força em círculos políticos mais amplos, incluindo analistas, parte da imprensa, Qual foi? foi a de que o Hugo Mota saiu fortalecido desse episódio. A forma como ele respondeu direto, sem perder a compostura, sabe, traçando uma linha clara contra a intimidação. Isso foi bem visto por um certo grupo, né? Sim, por aqueles que valorizam a manutenção de um certo decoro parlamentar, uma liturgia do cargo, mesmo na discordância forte. Entendi. Consolida a imagem de articulador que sabe ser firme. Exatamente. Que consegue presidir e manter a ordem sem precisar usar o mesmo tipo de retórica de confronto. Isso pode ser valioso naquele ambiente fragmentado do Congresso, né? Sem dúvida. Capacidade de negociação e impor respeito é capital político ali. A questão que fica é se esse fortalecimento é mais de imagem ou se traz ganhos políticos concretos, né? É um bom ponto. E é crucial, eu acho, não olhar para esse evento como algo isolado. Se a gente conecta isso com o quadro geral, Sim. a gente percebe que esse tipo de confronto verbal, essa teatralidade no plenário não é uma exceção. É quase um sintoma Sintoma de quê, exatamente? do estado de polarização que a gente vive, né? Que marca a política brasileira e talvez de forma ainda mais aguda o Congresso nos últimos anos. É verdade, a gente tem visto isso com frequência. O que a gente está vendo é uma transformação do próprio espaço parlamentar. A Câmara, que idealmente seria o lugar para o debate de propostas, para negociar leis, fiscalizar o Executivo, tem se tornado, com muita frequência, uma arena para esses embates muito pessoais, focados na performance individual, na viralização. E a discussão de mérito dos projetos fica de lado. Muitas vezes fica em segundo plano, sim, ofuscada por esses momentos de alta tensão, de alto engajamento, digamos. E esses confrontos, eles não são só calor do momento, sabe? Eles têm uma função estratégica para alguns políticos. Que função seria essa? Servem para expor, de um jeito muito direto e que a mídia adora, as disputas de poder, as linhas de divisão ideológica, as tentativas de marcar território lá em Brasília. Não é só discordar de uma lei, então. Não. É afirmar uma identidade política, mobilizar a base, ganhar likes, compartilhamentos, que viram capital político hoje em dia. Entendi. E isso levanta umas questões bem sérias, né? Importantes. Qual o impacto real disso na imagem do parlamento? Será que essa sequência de embates desgasta ainda mais a instituição? É uma pergunta válida. E internamente. Como isso afeta o dia a dia dos trabalhos? Torna mais difícil construir consenso, que já não é fácil. Com certeza deve dificultar. E a relação entre os próprios parlamentares, né? Depois dessas trocas de acusações, insinuações, ficam feridas ali que podem atrapalhar a colaboração necessária para o legislativo funcionar. É um ponto fundamental mesmo. A dinâmica interna com certeza é afetada. Então, só para a gente recapitular aqui nossa análise. Vamos lá. A gente teve esse episódio específico de confronto na Câmara. Começou com uma intervenção do deputado Carlos Jorge, num tom percebido como agressivo, questionando a condução dos trabalhos. Aí veio a resposta do deputado Hugo Mota, aquela frase forte,
não funciono sob ameaça. Que viralizou. Exato. Esse momento gerou reações imediatas, alimentou narrativas opostas que circularam muito.